noite, queridos amigos e amigas do grupo da Fraternidade Irmão Altino. Estamos mais uma vez reunidos. Eu espero que todos estejam bem e desejo que a paz e a alegria do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Hoje nós conversaremos um pouquinho sobre o tema Somente o amor é capaz de transformar. E como base da nossa reflexão da noite, eu escolhi apenas um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, nós temos o item 8, que fala sobre a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então aqui nós já percebemos que os sentimentos, eles se elevam conforme a nossa evolução espiritual. E ele continua, no seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então o Evangelho nos coloca aqui uma escada, uma escala, onde no início o homem tem instintos, após tem sensações e em seguida consegue ter sentimentos. E o ponto delicado do sentimento, o auge dos sentimentos, é o amor. Joana de Ângeles, na sua obra Amor, Imbatível Amor, nos diz que quanto maior for o período que a criatura permaneceu no estágio de primitivismo, de reação, de atuação instintiva, sem o desenvolvimento dos sentimentos, maior é a força dos atavismos que carrega dentro de si e mais difícil vai se tornar a libertação dos sentimentos inferiores. Olha só que interessante. E é por isso que nós devemos, a todo momento, combater dentro de nós o orgulho e o egoísmo, ainda heranças ancestrais dos nossos primeiros períodos aqui na Terra. E ela continua, no entanto, para todos surge um momento em que brota o amor. A princípio, como princípio conflitivo. Então, esse amor de princípio, nós percebemos que é um amor posse, né? Um amor ciumento. E em seguida, posteriormente, esse amor se agiganta e se torna excelente, liberando a pessoa das tendências negativas e trazendo as tendências nobres, diluindo tudo que há de manifestação inferior. Eu tenho uma história para contar para vocês que está neste livro, Mulheres Fascinantes, que trata da presença feminina na vida de Jesus. A história se chama Isabel, Lia e Miriam, as três irmãs. Jesus passava por uma cidade perto da Galileia. E à sua presença estava uma multidão ouvindo seus ensinamentos. A multidão estava aos seus pés. O magnetismo de Jesus encobria a todos. E à sua presença chegaram 3 prostitutas, pobremente vestidas, sem coragem de encarar o mestre. Ajoelharam-se à sua presença, sem a coragem de levantarem as cabeças. Os seus discípulos, a princípio, repudiaram as mulheres, assim como todos que estavam à sua volta. Mas o mestre, olhando-as bondosamente, conseguiu vislumbrar o seu passado desta vida, né? O seu passado presente, vamos dizer assim. As 3 nasceram em um lar muito amoroso, em que o pai era rude, mas era muito trabalhador. No entanto, no nascimento da 3ª filha, a mãezinha morreu ao parto. E esse pai deixava as filhas aos cuidados dos vizinhos. Até que finalmente esse pai se casou pela 2ª vez. A segunda esposa era muito querida, muito amada,
Num instante, a casa se fez novamente lar. E essas meninas passaram a tratar essa madrasta como mãe. No entanto, essa mulher não conseguia gerar filhos próprios. E uma revolta dentro deste homem fez com que ele se tornasse violento. Então ele passou a agredir fisicamente e verbalmente essa esposa. E ela, de maneira inconsciente, transferiu para as 3 meninas, que agora se tornavam mulheres, toda a sua amargura e a sua revolta. E um plano surgiu em sua cabeça. Ela decidiu vender as 3 meninas. E com o dinheiro, ela teria nova vida. E assim foi feito. Na estrada perto de sua casa, passavam várias caravanas. E em uma oportunidade, a madrasta vendeu as 3 meninas, que foram levadas. E elas foram vendidas para uma casa de prostituição, né? Uma mulher muito bem pintada, muito adornada, comprou as 3 e levou para o prostíbulo. Lá, a princípio, muita revolta, muito choro, muita tristeza. No entanto, chegou o dia em que ouviram falar de um desconhecido, um homem que saía curando, um homem que sabia todas as dores, todos os conflitos e que curava todas as feridas externas e internas. E neste dia foram procurar Jesus. Com suas cabeças baixas, conseguiram ver aquele homem, e aquele homem conseguiu ver tudo que tinha dentro delas. E elas passaram a conviver com o Mestre durante aqueles dias. Durante a noite estavam em suas funções e durante o dia acompanhavam Jesus e com ele aprendiam os seus ensinamentos. E essa convivência com o Mestre Jesus transformou a sua vida de determinada maneira que após a convivência carnal com aqueles homens, elas passaram a enxergá-los como irmãos. Começou a enxergá-los como seres necessitados de amor, de afeto, de compreensão, de tolerância. E passou a conversar com eles, né? E muitos passaram a ir procurá-las apenas para conversar, apenas para matar a sede e a fome do amor verdadeiro. E os anos foram passando, elas foram envelhecendo. E ao final da sua vida, elas ganharam um local bem ao fundo do prostíbulo para que elas pudessem passar a velhice, né? Fazendo a limpeza doméstica, né? As funções domésticas do prostíbulo. E ali, durante a madrugada, vários homens iam ouvir as lições de Jesus. Iam encher os seus corações de amor, de compreensão, de entendimento sobre a lei de causa e efeito, sobre a lei da reencarnação e transformaram as suas vidas. Essas mulheres, com o amor de Jesus, passaram a transformar a vida de todos aqueles que com elas conviviam. Esses homens voltavam para suas esposas mais compreensivos, mais humanos. Muitas vezes o casamento era transformado. Então é uma história que retrata como que o amor transforma a vida de todos nós. O amor de Jesus, ele é um sol dentro do nosso coração. E ele, quando ele se expande, realmente ele transforma a vida de quem convive com a gente. O Evangelho, segundo o Espiritismo, continua. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos. O amor tem sido o grande modificador da cultura e da civilização, embora ainda permaneçam alguns costumes bárbaros, geradores de tormentos emocionais complexos. O amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e mais se enriquece à medida que mais se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece porque não se entibia nem se enfraquece, desde que a sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida.
Assim como o ar é indispensável à existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma enfraquece e perde o sentido de viver. Rogamos então ao Senhor Jesus que nos ensine a amar, que nos ensine a trilhar a luminosa estrada do auxílio, desobstruindo o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando a eles verdadeiramente o amor que o Mestre nos confiou. Que por onde passemos, a dor seja menos dolorosa, a ignorância menos agressiva e o ódio menos cruel. Que em nome de Jesus possamos distribuir fraternidade e renovação, usando com alegria os sublimes dons do silêncio, da compreensão e da renúncia. E que o Mestre sempre possa orientar os nossos passos ainda incertos na trilha do amor. E que a sua vontade divina, misericordiosa e justa sempre prevaleça em nossas vidas e nos leve um dia ao amor de plenitude que nos aguarda. Eu espero que a reflexão tenha sido boa para todos e rogo a Jesus que o seu amor sempre nos cubra. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus.